Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição da nossa Economia Divina. Economia Divina é uma parceria, um projeto que é uma parceria entre o Eleve-se e o Espiral da Experiência e tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E hoje a gente recebe o escritor e professor Pérez Sanches Ferre, que está no Brasil neste mês. Vai estar, né, Pérez? Você ainda não está aqui, você está na Espanha agora. Ainda. Vai estar agora em abril, para uma série de encontros e palestras sobre o livro A Mensagem Reencontrada, que é escrito pelo alquimista e pintor francês Louis Cattiot. E agora esse livro vai ser reeditado numa nova edição, revisada e atualizada, com um cuidadoso projeto gráfico e editorial e uma pintura do próprio Cattiot na capa. O livro foi publicado na íntegra pela primeira vez em Paris, em 1956, e de lá para cá foi acolhido em toda a Europa e traduzido em vários idiomas, em italiano, espanhol, catalão, inglês, alemão e português. E essa obra resgatou para a atualidade o conhecimento hermético milenar que se achava esquecido. A nova publicação brasileira marca também a estreia do novo selo Edições Barca do Sol, da Atar Editorial, criado para publicações de textos dessa linhagem. Pere, muito obrigada pela sua participação. É uma honra te receber aqui nessa tarde. Obrigado, Fernanda. Bom, estamos aqui desde a Espanha, mas, enfim, a tecnologia faz possível a comunicação. Com certeza. Fabi, boa tarde. Fabi também, boa tarde. Boa tarde, Peri. Boa tarde, Fê. Ai, gente, muito obrigada por esse encontro aqui nessa tarde, aqui no Brasil tarde, né? Já quase noite na Espanha, onde Peri está. Bom, eu agradeço muito e que todas e todos sejam bem-vindos. E como eu costumo trazer bem na abertura, né? Já vai virando realmente uma marca minha, é que as pessoas que venham assistir ou que assistirão, né? Que venham de mente e coração abertos, assim, para sentir e para receber a mensagem, né? Não se apeguem a julgamentos, né? Porque senão a gente não sente. E aí a gente entra em emaranhados aí que não faz muito bem para a gente. Então, abram o coração, abra sua mente e receba. Então é isso, pode tocar, Fê. Que legal. Pere, é muito interessante, eu estava olhando aqui o release de divulgação do livro, né? E você estuda esse tema já há muitos anos. A obra, claro, foi lançada em 56, né? Já tem muito tempo aí, e você estuda ela há bastante tempo. O que te chamou a atenção a estudar esse livro? Como é que foi o seu encontro com essa obra? Bom, isso foi nos começos dos anos 80, 81, 82, já faz bastante. Que eu tinha amigos que já conheciam essa obra, e como nós estávamos no mundo esotérico próximo ao mundo francófono, na época, através de René Guénon e outros autores, então, bom, chegou nas minhas mãos uma vez a mensagem reencontrada, na primeira edição, 78, em espanhol. Comecei a frequentar esse livro e, aos tempos, descobri que bom, era um livro que muito especial, singular, e que falava, digamos, a centelha divina diretamente. Falava dentro, não falava tanto o intelecto como a memória profunda, como diz o livro. Falava de uma forma que você aceita e afirma e fala, é assim. Tem razão esse livro. Eu acho, a minha fé me diz que está bem inspirado. E a partir de aí eu comecei a me grudar ao livro, digamos, e a frequentá-lo, estudá-lo, e também a percebi, depois com o tempo, que era um livro que ensinava a ler outros livros inspirados também. Porque as chaves exegéticas e a hermenêutica, que é a hermenêutica tradicional, era a mesma que o Corão, que é o Antigo Testamento, os Evangelhos, o Upanishads, os Vedas, o Tao Te Ching.
porque a sabedoria é única, só há um Deus. Portanto, o que fez o autor, Louis Cattiot, o pintor, é captar essa inspiração, digamos, converti-la em versículos, em pensamentos, aforismos, mas é a única sabedoria universal atualizada. Não há nada novo na mensagem reencontrada. Eu vi, e isso me reafirmou ainda mais nessa autenticidade dessa nova mensagem aparecida na Europa ateia, materialista dos anos já 50, 60, enfim. E até agora seguimos igual aqui, pelo menos. Era aqui uma também não é muito diferente, não. Sim, mas não, lá é diferente. E finalmente nós estávamos na ilha espiritual, no meio desse mundo. Bom, e é um livro que sempre é novo. Outra coisa que me surpreendeu, um pouco com a Bíblia. A minha formação é cristã, católica. Então, a Bíblia, para mim, sempre é nova. Eu sempre descubro uma coisa nova. Ou no Tao Te Ching, que gosto muito também. Então, na mensagem reencontrada, percebi que era uma coisa igual, a mesma experiência, que sempre é novo, é como uma magia, enfim, particular. Então, a partir de aí, finalmente, já muitos anos depois, eu já contactei com o mundo francófono, belga, francês, porque a gente que estudia a mensagem reencontrada na França, na Bélgica, na Itália, no Portugal, no Brasil, enfim, em outros lugares. E de repente, nunca pensei que eu iria apresentar o livro no Brasil, ainda que de criança eu morei no Brasil, dos 5 aos 10 anos. Por isso ainda falo portunhol mais ou menos aí, enfim. Que legal, muito bom. E foi uma amiga que apareceu na casa brasileira e que olhou o livro e falou: olha, como é que esse livro não está publicado no Brasil? Um país espiritualmente aberto, que não é sectário, que é um livro de espiritualidade universal como esse, deveria estar publicado no Brasil. Então eu fiquei com a historinha, eu fiquei com a ideia. E 2 anos depois, eu terminei buscando uma tradutora, apareceu uma tradutora brasileira que morava, não sei, em Barcelona, traduziu o livro, eu viajei para São Paulo, graças a um amigo que morava em São Paulo, amigo espanhol, casado com uma brasileira, enfim, tudo uma série de coincidências, digamos, e de harmonias que tudo se organizou para que eu terminasse no Brasil promovendo a publicação, a impressão, a publicação do livro, primeiro na editora, na Madras, não é? Na Madras, e depois aqui. E continuo depois do ano, isso foi o ano 2004 e 2005, então já faz bastante. Uma coisa que me chamou a atenção, Peri, quando você começou a falar, né, quando o livro chegou para você, foi a palavra eu comecei a frequentar o livro. Eu gostei desse termo que você usou, né? Claro. Eu achei interessante isso, porque eu tenho um livro também que eu estou frequentando, porque eu vou pegar emprestado para mim. Eu gostei dessa fala sua, né? E como que é frequentar esse livro? Frequentá-lo é converti-lo num livro de cabeceira, digamos, onde você abre o livro todo dia, você tem uma dúvida, você precisa um ensinamento, uma coisa que preocupa você, então, de repente, você abre o livro ao acaso, então, aí está sempre um ensinamento, uma resposta. Então, eu vi que a coisa funcionava, digamos, não era fantasia, vinha que quero ler o que eu quero e não o que diz o texto. Então, essa frequentação é como quando uma pessoa, para você amá-la, tem que frequentá-la.
se não conhece bem essa pessoa, não pode amá-la realmente, porque o conhecimento o amor estão juntos. Então, o amor a um texto somente é possível se você frequenta esse texto. Então, esse livro. Isso é essencial. Então, olha, é assim que se você se deixa penetrar pelo espírito do livro, e você penetra também o espírito do livro. E esse livro, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é uma obra inspirada, né? Porque o autor, o Catio, ele era um pintor, né? Como você estava explicando para a gente, um alquimista. E como que aconteceu, assim, essa história dele ter essa intuição? Você sabe dizer isso para a gente, para escrever esse livro? Ele não pretendia escrever, ele era pintor, e toda a sua vida e interesse no plano profissional era ser pintor, e era pintor, morava em Paris, muito modestamente, porque não tinha grana, era pobre, e pobre na Europa, pobre nos anos 40, era muito pobre. Na guerra, nos anos final dos anos 30, 40, até 50. Mas toda a sua vida estava focalizada para a arte da pintura. E, de repente, sem prevê-lo, começou a aparecer, a receber uma inspiração, e ele mesmo, surpreendido, pegava, já ia pela rua, em toda parte, com uma caneta e um papel, e ia anotando os versículos, os aforismos, os pensamentos que vinham. Então ele guardava, e quando tinha já bastantes, então ele ordenava essa inspiração. E assim nasceu, primeiro, uma edição, um livro de 12 capítulos, ou livros, 12 livros, que ele publicou justo um ano depois de terminar a Guerra Mundial, o ano 1946. A guerra parou tudo. Ele continuava escrevendo, porque foi mobilizado, foi a guerra, mas foi a guerra 3 meses, porque a França perdeu, os alemães invadiram rapidamente a França. Então, ele ficou, como todos, em casa, digamos, e ele continuava pintando e escrevendo. E o ano 46 publica, ele financia a publicação, porque não era um momento, enfim, econômico adequado, então ele financia uma edição de 12 livros, e essa edição mais gostou a René Guénon, que era o mais famoso dos esoteristas, digamos, da época. René Guénon, francês também, mas que já morava no Cairo, que se fez islâmico, e a partir de aí conheceu os irmãos d'Oxford, Emmanuel e Charles d'Oxford, belgas, graças a uma resenha, se diz em português, do livro. Sim. Que Guénon, que não gostava normalmente dos livros que se publicavam de esoterismo, gostou desse. Então, a partir dessa resenha, os irmãos d'Oxford contactaram com Louis Catio e estabeleceram uma amizade muito frutífera para os três, porque eles ajudaram muito a Louis Catio, e Louis Catio protegeu e inspirou eles também, claro. Em particular, Emmanuel d'Oxford, que será, com o tempo, o herdeiro espiritual de Louis Catio. Depois da guerra, ele continua escrevendo. Então, eles têm um projeto, eles querem morar no Pirineu Oriental, porque Catio era vidente, além de inspirado. Então, ele estava seguro que se deveria morar em lugares altos. Em lugares a mais de 400 metros, que deveríamos morar em lugares altos. E uma inspiração, não sabemos, mas eles terminaram os três com outro, Thierry d'Outremont, que
marido da irmã de Emmanuel Desbordes, aí no Pirineu Oriental, no lado francês, depois no lado espanhol. E, finalmente, um dos irmãos, Charles Desbordes, terminou morando na Espanha. Até que morreu, está enterrado aqui, perto do norte de Barcelona. Então, eu conhecia esse Charles Desbordes, amigo meu perante bastantes anos, e isso, digamos que reafirmou o meu vínculo com a Mensagem Reencontrada. E depois seu irmão, que já conheci também, na Bélgica. É uma aventura, eles não sabiam por que tinham que ir aqui no Pirineu. Eu moro aqui a 40 quilômetros do Pirineu. Então, eles não sabiam por que Catió, e talvez nem Catió sabia, mas tinham que vir aqui. E até Catió queria morar aqui. Catió queria morar aqui no Pirineu. Finalmente, ele já estava muito doente, porque morreu aos 49 anos, Luís Catió. Uau. Muito jovem. Muito jovem. Sim. É bom, mas esses grandes homens, quando eles têm feito o trabalho que Deus assignou para eles vão embora. Sim. Agripa também morreu. Agripa, o alquimista mago, não tão mago, alquimista Agripa, Cornelius Agripa, ele morreu aos 49 anos também, porque já tinha feito tudo o que devia fazer neste mundo. Luís Catió, o mesmo. Aos 49 anos, ele morreu, saiu deste mundo. Então, ficou, digamos, os herdeiros espirituais dessa primeira geração de Emmanuel Desbordes, o autor de Le Fil de Pénélope, em francês, ou El Hilo de Penélope, em espanhol, e que é o herdeiro espiritual, e que eu manteve uma relação pessoal, espiritual com eles dois, e me envolvi completamente no mundo da tradição hermética através da Mensagem Reencontrada. E, enfim, nós somos as marionetes, se diz, quem move os fios é Deus. Eu gostei quando você fala realmente, não sei porquê, né, que eles sentiam, né, que tinham que morar em determinado lugar, que tinham que ir para... E iam, né? Sim, assim, sem pensar, a razão fica em segundo lugar quando você está no mundo realmente espiritual. A fé e a intuição estão por diante da razão e da lógica. Porque a revelação é anticientífica e antilógica. A revelação é a alteridade absoluta. Então, Luís Catió sabia do que estava falando, claro. Quando você tem uma inspiração que é seu próprio Deus que dicta, que te fala, enfim, que te fala, que você recebe uma inspiração. Então, a lógica, a razão, enfim, a prudência, tudo isso fica em segundo lugar, em terceiro lugar. O importante é o ditado interior que te diz, vai lá, faz isso. Então, se nós prestamos atenção à nossa intuição profunda, nós podemos ser guiados por Deus muito melhor que se especulamos muito com o intelecto. E isso o intelecto é necessário, claro, não vamos ficar bobos. Mas, olha, a intuição, a fé, deve estar por acima da razão. E isso está na Mensagem Reencontrada muito claro. Há um versículo que diz: nós devemos nos quebrar o coração e não a cabeça, como um livro. Uau! Tem que quebrar o coração e não a cabeça. Que coisa. E você falou também, então, que a gente pode usar o livro, além de toda a sabedoria, né, que ele tem, usar ele de uma forma oracular, né? Sim, exatamente. Isso é Catió que propôs isso. Ele fizeram uma reunião na Bélgica de amigos do livro, e Catió assistiu, aí pegou o trem, foi para a Bélgica, então ele diz, olha, você se tem que reunir
amigos espirituais, seja católico, seja de qualquer ou de nenhuma religião, se você está na busca de Deus, então, olha, compartilha a sua busca com a mensagem reencontrada e com as escrituras. Então, abrir o livro ao acaso, que eu tenho uma abre-cartas espátula, assim que é mais preciso para abrir, e isso é uma prática, mas é uma prática universal. Aqui não há nada novo. O Corão se abre ao acaso. A Bíblia nos mosteiros sempre se abriu ao acaso, desde antigo. Olha, isso é uma tradição que você vai descobrindo que está em toda parte. Porque os livros inspirados servem como oráculo. Oráculo para nos instruir e para nos guiar. Então, aqui, por exemplo, eu agora abro e vou ler o que saiu. É o livro 27, número 51. Eu vou pôr aqui mais luz. E esse versículo diz: lança é lança del Vasto. Não sei se no Brasil se conhece. É um homem muito espiritual, amigo de Luiz Catio, que fez o prefácio do livro. Dos primeiros 12 livros, Lança del Vasto, que criou as comunidades da Arca. As comunidades onde, enfim, comunidades espirituais, onde moravam afastados do mundo. Então diz, Lanza tem razão quando diz, no começo do livro, que há somente um pequeno número de famintos que procuram a verdade no mundo. Infelizmente, não somos mesmo mais do que um punhado diante de Deus. Nem sequer nos conhecemos para nos ajudar na nossa busca. E ele estava vivendo isso. E o que diz, e a gente continua vivendo isso muito, né? Somos muito poucos os que realmente estamos buscando Deus. Religiosos, gente que acredita em Deus e vai à missa e busca, tem muita, mas buscadores de Deus que acreditam que Deus pode te visitar, digamos, aqui e agora, que te inspira aqui e agora, e que você pode receber o dom de Deus aqui e agora, e isso está ao alcance de homens e mulheres, todos contemos o mesmo dentro. Então, eles é como, olha, somos muito poucos. Aqueles que realmente querem se aprofundar e ter um relacionamento com Deus, né? Sim, exato. Os que querem se aprofundar muito mais do que, isto é, a letra e o sentido profundo da letra. Esses sentidos profundos são múltiplos. Então, o buscador, ele busca o secreto da vida aqui e agora. No entanto, que o religioso, ele acredita em Deus, ele vive em concordância com a sua fé e espera ser salvo no momento da morte. O buscador, ele quer ser salvo antes da morte. Isto é receber o dom de Deus aqui e agora. E isso é uma diferença essencial entre o buscador e o religioso. Os dois existem e os dois são necessários, por isso as religiões são para todo o mundo. E graças às religiões, milhões de pessoas ao longo da história se salvaram e se salvarão. Mas depois tem os buscadores, como na igreja tem os fiéis, e tem os monges, e tem, enfim, na igreja ou no budismo, enfim. Então, o buscador é aquele que se busca a si mesmo com a ajuda do céu. Então, buscai-me e vivei, diz o livro de Amós 5:4. Buscai-me e vivei. Porque no momento em que você começa a buscá-lo e a se buscar, você começa a viver no mundo dele. É uma magia divina. Ou seja, em outras palavras, é viver o céu na terra. Sim. Assim como diz Jesus. Sim. É viver o céu na terra, estar no céu estando na terra, porque o objetivo
E é o que fala o livro também. O objetivo do que fala o livro? Da união do céu e da terra. Do céu terrestre e da terra celeste. A união dos dois em você. Nossa. Porque nós somos uma terra. Na Isso é tradição, muito astrológico, na minha, na minha visão total, né? E, claro, e tem a sua correspondência astrológica, e o mistério da nossa regeneração se pode explicar com a ciência da astrologia, além da astrologia judiciária, enfim, da carta, o mapa de cada um. Sim. E também a gente lembra daquela lei do hermetismo, né? Tudo que está em cima é como o que está embaixo, a lei da correspondência, é isso? Sim, a tábua de Esmeralda, que diz Isso. o que está acima é como o que está abaixo, para realizar a unidade de uma só coisa. Claro, a união do céu e a terra. A união da dama e o cavaleiro. A união daqueles que são opostos e complementários. Porque na vida, se não há dois, não há nada. E isso está também, claro, na mensagem reencontrada e está em todas as escrituras reveladas. Se não há dois, se não há polaridade, se não há dois, não há vida. Então, nós somos, como diz a mensagem, porque diz a tradição, nós moramos num mundo que, na realidade, não é o nosso. O mundo natural é para nós, seres naturais, mas nossa centelha divina, nossa alma imortal, nossa semente divina, ela está feita para viver eternamente no paraíso. Mas deve passar pela encarnação, se afundar num corpo de carne perecível para conseguir o corpo de luz imperecível, que é o corpo de glória do cristianismo. E que tem outros nomes no Islã ou no budismo, enfim, no hinduísmo. Então, esse é o objetivo do periplo humano. Conseguir, através de um corpo carnal, o corpo espiritual, o corpo de luz. Que imaginemos a luz do sol feita corpo. A imagem mais clara disso é o ouro que é indestrutível. O ouro é indestrutível. Então, porque é luz do sol feita corpo. Então, isso que nós temos dentro, mas que está dormido, semente congelada, pedra bruta, enfim, tem muitas imagens, muitos nomes para falar de uma só coisa, o mistério da nossa semente divina que deve nascer, germinar, florescer e dar fruto. A mensagem reencontrada continuamente está falando disso, mas a Torá também, claro. E é interessante, a gente falou nos bastidores, Peri está aqui com a gente? Está aqui, voltou. A gente estava falando nos bastidores, né, que você trouxe um pouquinho, né, então trazer de novo aqui, vou resgatar lá a nossa conversa dos bastidores, que é isso, você traz que, né, a mensagem reencontrada, o Ancorão também fala, a Bíblia também fala, outros livros inspirados falam, ou seja, a verdade com V maiúsculo, ela é uma só, e ela está contida, ou ela pode ser contida em todos os lugares, em qualquer época. Faz sentido isso? Claro, é exatamente assim. A verdade só há uma, a verdade é com maiúsculo, como você estava falando, sabe? Porque, olha, só há um Deus. Esse Deus se manifesta em certas, no mundo, nos seres humanos, em latim, em Roma, em grego na Grécia, em egípcio, demótico, jeroglífico no Egito, etc. Mas só há um. Mas o importante é que um livro, de fato todos os livros bem inspirados, revelados, mas a mensagem reencontrada insiste no fato de que este livro é para homens e mulheres de espírito livre. Você tem que estar aberto. Se você já está preenchido, já cheio, o copo d'água cheio, aí não pode entrar nada mais. Então, para quê então?
você já está satisfeito com tudo que você acredita, se acha, portanto, esse livro não é para você. É um livro para sedentos, para aquele que tem fome de verdade com maiúsculo. Então, os sectários não estão convidados à festa, estão fora. Os sectários, seja de uma cor, de outra, não é um livro para sectários, é um livro para pessoas abertas, tolerantes, capazes de se preencher de uma realidade espiritual explicada de outra forma, que assim você descobre que isso mesmo está em todas partes. Porque, como dizia antes, na mensagem reencontrada não há nada novo. É a sabedoria universal atualizada, com uma linguagem de um europeu do século XX, que é alquimista, mas que também, digamos, a gnose, a cabala, a alquimia, estão no livro, porque finalmente é a tradição hermética, para usar um termo, a ciência de Hermes, que é o deus mensageiro intermediário entre os deuses e nós. A tradição hermética é cristianismo, digamos, é tradição hermética cristã, a mensagem. A mensagem fala de santos, fala da Virgem, é uma tradição, mas tem que compreender bem que a Virgem não é somente uma mulher de faz 2000 anos, é um mistério que pode experimentar uma pessoa que recebe um dom de Deus, porque é uma pureza interior, essa Virgem. E pode estar numa mulher ou num homem. Hoje ou faz 2000 anos. E essa é a perspectiva hermética. Por isso, os dogmáticos, os sectários, estão excluídos, porque não podem aceitar uma forma diferente, mais profunda, de apresentar os mistérios da nossa regeneração. Eu acho que quando você fala que realmente a gente precisa, esse livro é para pessoas de mente livres, né? E eu acho que também é daquele lugar do sentir, né? Você usou outro termo, você usou o termo da fé, mas é nesse lugar assim, quando você acessou esse livro e você falou, aquilo fez sentido para você. Eu acho que o sentir, ele ultrapassa a razão, né? Porque assim, eu não sei muito bem o que é, mas eu só sei que faz sentido, né? Eu acho que tá esse lugar da fé, né? Um sinônimo, talvez. É isso. Você lembra quando você usou essa parte? Sim, porque a sua fé se traduz, se manifesta de muitas formas. Então, quando você tem a intuição profunda, essa confirmação profunda de que isto é assim, é um aspecto dessa fé que temos, porque a fé tem um fundamento físico, a fé. A fé não é mental, é física. A fé, diz São Paulo, a fé é a substância das coisas que esperamos. A fé é substância, é física. E desse fundamento nosso interior que sai a fé como um vapor, como uma fumaça de um incenso. E te chega. E você não sabe por quê, mas uma intuição é assim. Tenho que fazer isso. Então, fé e intuição estão muito unidas. Como que a gente faz para seguir isso quando vem? Porque o difícil é justamente a gente manter a mente e o coração combinados, né? Para que a gente consiga. Qual que é a sua dica, enfim, como você vê essa questão, né? De seguir a mente, o coração, como que é isso? Isso é muito sutil, porque é muito pessoal, mas olha, o que a mensagem reencontrada fala da boa vontade em Deus, e não em nós mesmos. Então, se você acredita realmente que um Deus está em você, imagina, falamos assim, um Deus que está em você, que nunca nasceu e nunca vai morrer, e está em você, esse Deus. Se você acredita que esse Deus é uma partícula, digamos assim, do Deus Criador total, e que
você está neste mundo que é um grande mar universal, e que você, se não se deixa guiar por Deus, por quem se guia? Pelo mundo, que é o caos. Então, olha, muda de pastor. O mau pastor é o mundo. Então, vamos ao bom pastor. Então, pratica a boa vontade em Deus. No momento em que você decide que Deus vai guiar a sua vida, você vai fazer o mesmo todo dia. Trabalho, a vida, a família, amigos. Mas, secretamente, você já se consagrou e fiz, digamos, essa afirmação, essa consagração, se pode falar assim, se não é exagerado, e Deus me guia. E a partir daqui, tudo o que me vai acontecer tem uma finalidade só, que é a minha salvação. Não é me fazer rico, feliz, não. É porque Deus, o único que interessa é que você se salve, nada mais. Deus não importa se você é feliz, se não é, rico, pobre, homem, mulher, não. Só olha a sua centelha divina, só isso. Você brilha ou não brilha? Se não brilha, te ignora. Então, se você se põe nas suas mãos, brilha. Mas isso é muito pessoal, claro. Particular. E isso é para os buscadores e para aquele que realmente está aberto para ser preenchido por essa guiança, né? Por essa orientação, por Deus, né? Eu digo isso porque eu estou num processo muito intenso com esse relacionamento com Deus, né? Com essa reconexão com o divino, com a centelha divina, né? Porque até então, até alguns anos atrás, eu buscava a religião, a conexão com Deus pela religião. E fiquei alguns anos ali e fiz esse movimento mesmo a partir lá de 2016, 2017, com a seguinte pergunta: quem eu sou para além desse espaço, que era o lugar onde eu frequentava. E aí foi a caminhada, começou. Então, hoje eu digo que eu estou nesse relacionamento com Deus, né? E estou frequentando, inclusive, um livro que é o meu guia nesse caminho, nesse percurso, nesse curso, né? De se relacionar. E é profundo isso, mas eu gostei da palavra que você usou, secretamente. Ou seja, você pode realmente, você vai atuar no mundo como qualquer outra pessoa, obviamente, né? Porque somos, né? Mas você recebe, você está sendo, pelo menos eu decidi por realmente seguir essa guiança. Ou seja, coloquei a boa vontade. Foi assim que você trouxe, né? Eu acho. Sim. Bom, é o mesmo. Você se deixa guiar. Você se deixa guiar por Deus. Então, se você se deixa guiar por Deus, Ele te guia. Se não, não. Deus nunca violenta nada nem ninguém. Mas finalmente você percebe que tudo aconteceu de acordo com um projeto, um programa que com o tempo você vê que existe esse programa. E que existe e que realmente o acaso não existe. O acaso, para o buscador, para o crente, não há acaso. Então, isto fica evidente, sobretudo com o tempo. Então, nesse processo que você está vivendo, que é o mais importante, porque essa transformação muda a vida. Aparentemente não, você continua aqui com o seu trabalho, a entrevista, a vida, mas secretamente está mudando qualitativamente, espiritualmente, a sua vida, claro. É assim. Mas Deus faz tudo suavemente, sem violentar nada. É muito gentil e amoroso o processo, né? Sim. Então, e os livros, devemos valorar muito as escrituras, porque as escrituras nos guiam.
As Escrituras falam ao nosso Deus. As Escrituras, como a mensagem reencontrada, a quem fala? A razão? Não. A razão também, claro, você tenta compreender, e é bom compreender, mas fala a essa, como diz a mensagem, a intuição e a memória profunda. Memória profunda, consciência profunda, que é nosso eu verdadeiro, nosso Deus, que está lá. E como ele é da mesma natureza que o espírito que inspirou o livro, há uma relação secreta entre os dois. Há um diálogo que você pode perceber entre seu Deus e o Deus do livro, e a palavra do livro, onde Deus está oculto. Então, isso é experiência, não é abstrações intelectuais, discurso, não. Isso é experiência. Isso é o que vale. Como diz um versículo da mensagem reencontrada, a mais pequena experiência de Deus vale mais que todas as teologias do mundo. E isso é muito importante. E ele fala pequena experiência, porque não é a grande, depois vem a grande. Mas é importante a pequena experiência, porque isso que parece que é muito pouco, na realidade, depois vamos descobrir que era o fundamental. Olha que coisa, né? E as pessoas às vezes esperam grandes coisas, grandes experiências, né? E não é assim. Aí vem aí o Cristo, aí aparece aqui. Olha, não é. Olha, O processo é mais sutil, não é né, para brincar, nem para violentar a fé de ninguém, mas olha, não espere nada fora. Não é fora, é dentro. As imagens, o que aparece fora é fora. E Deus está em você. As imagens tradicionais, os ícones, a nossa tradição, são importantes, são suportes para conectar com Deus. Mas olha, o mistério está dentro de você, não fora. Isso é fundamental. E a mensagem reencontrada nos lembra continuamente isso, porque aqui não há histórias como na Bíblia, no Evangelho, que é uma narração que tem histórias, ensinamentos, e tem histórias metafóricas, simbólicas, e tem mistérios da nossa regeneração. Mas na mensagem reencontrada não. É espiritualidade pura e dura, digamos assim. Pura. Todas as palavras estão medidas e pesadas com cuidado. Não há nenhuma palavra posta ao acaso, como o exemplo que agora falei. A mais pequena experiência, porque primeiro é pequena. É importante falar, um pouquinho antes de você falar, Fê, é que é interessante o quanto esse caminho espiritual, e eu estou falando caminho espiritual, que é o para dentro, ele é individualizado e personalizado. Peri, você faz sentido isso? Pelo menos que você está trazendo, assim, que realmente é pela essa experiência, né? Que a gente vivencia e a gente vai sendo conduzida de maneira personalizada, né? Assim, exatamente, porque você recebe essa inspiração, esse dom de Deus de forma personalizada para você. Até Deus fala uma linguagem particular para você, para te guiar. Não é a mesma que para outra pessoa. Tem alguma coisa em comum todas, mas sim. É muito particular. É muito particular, porque é para você. Então, é adequado à sua natureza. Até a linguagem que Deus te fala para te guiar é privada para você. E você tem que descobri-la. Além de coisas evidentes. Se você está nas mãos de Deus e quer ir para cá, para lá, tudo é complicado, não vai bem, é violento, Deus está falando, olha, não é por aí. Busca outra porta, busca outra saída. Isso é evidente, mas tem coisas mais sutis desse caminho, que tem uma linguagem particular para cada um.
E é exatamente isso, né? Ai, Fê, pode falar, desculpa. Não, eu só ia comentar aqui, entrando no assunto das palestras, né, do tour de palestras que o professor vai fazer agora no mês de abril, só para avisar o pessoal, que o primeiro encontro vai ser no dia 12 de abril, lá na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Depois, dia 13 de abril, ele vai estar na Livraria 97, especializada em literatura infanto-juvenil, onde vai falar sobre o segredo das fábulas e o conto da Cinderela. Olha que legal. Essa livraria é em São Paulo? Em São Paulo, sim, em Ah, Vila Mariana, creio Na que é. Vila Mariana. E depois vai para o Rio de Janeiro na próxima semana, lá no dia 18, vai estar na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, e dia 19 em Belo Horizonte, na Livraria Quixote. Olha só, falando aí sobre a mensagem reencontrada, vai fazer um passeio muito bom por aqui. Sim. Depois volta a São Paulo no dia 20, né, quinta-feira, na Biblioteca Alceu de Amoroso Lima, em Pinheiros. Olha que delícia, gente. Vai ser incrível, a gente é capaz de se encontrar por lá, hein? Lá vou falar de poesia e sabedoria. Maravilha. Muito bom. Aí, se a gente que pode retomar isso, está no site da mensagenreencontrada.com. A mensagenreencontrada.com, ela tem tudo. Toda a programação. A programação desses 9 e 10 dias que estou aqui com uma atividade diária. Que delícia. A gente pode colocar na descrição do vídeo também, né, Fê, o site para as pessoas acessarem. Sim, exato. É tudo junto, a mensagenreencontrada.com. Perfeito. Pere, você, em algum momento, pelo menos eu entendi isso, que o livro, ele foi estudado, ou frequentado, eu adorei essa palavra, frequentado em diversos lugares da Europa, né, em países, assim. É como se as pessoas se unissem em grupos para poder ler o livro e refletir sobre a mensagem que ali saiu no momento? É isso? Sim, sim, amigos como aqui, que tenho amigos em São Paulo que têm os mesmos interesses espirituais, que também frequentam o livro, então nos encontramos aí numa casa, aqui na minha casa, a casa de um amigo, para compartilhar a nossa busca com o livro. Então, que é o que recomendava Louis Catio. Assim, você não precisa se complicar a vida. Olha, como não há hierarquias, não há chefes, não há gurus, não há nada. Não nascer para não morrer. Isso dizia Louis Catio. Olha, se vamos fazer uma sociedade espiritual, vamos alugar um local, quem paga o aluguel, você já começa a se complicar a vida, começa a criar conflitos, porque haverá conflitos. Então, solução, não nascer para não morrer. Porque não precisa nada, simplesmente buscadores de Deus que se conectam, e hoje é muito mais fácil que faz 40 anos, né? Que era a carta e o telefone. Sim. Agora, olha, enfim, é muito mais fácil. Dá para formar grupos online, né, para discutir. Claro, aqui tem no site da Mensagem Reencontrada, aí está anunciado, está aí todas as atividades e tem estudos toda semana, leitura da mensagem. Então, gente de Portugal, eu da Espanha, de São Paulo, de outras cidades, que às 5 da tarde, pelo Zoom, nos encontramos e compartilhamos a nossa busca e abrimos o livro. E se alguém quer abrir a Bíblia no lugar da mensagem, por que não? Olha, e tudo é aberto. Não é aqui, isso não nascer para não morrer. E dogmáticos, sectários, não. Gente de espírito livre, de mente aberta, que
que tem em comum o quê? Que todos buscamos Deus. Estamos na busca de Deus, do nosso Deus, com a ajuda do Deus do céu. Todos os caminhos são bem-vindos, né? Porque todos Sim, levam a Ele, então, claro, todos. sem separação. Exato. Sem Eu acho separar. que sem separar, né? Porque separados nós já estamos aqui, né? Estamos, claro. Olha, diabo é uma palavra grega, diabolos, que significa aquele que separa, que é o contrário do amor, que é Deus. Diabolos, desejo de separar. Essa é a etimologia. Mas em grego, diabolo significa aquele que separa. E separa quê? A pessoa, ao homem de si mesmo, do seu Deus, que separa a pessoa das outras pessoas, que separa a humanidade da natureza, do mundo. Ele vai separando, separando, separando. E Deus vai amorosamente unindo. E essas duas forças que estão no mundo. Só que esse movimento de Deus, ele é gentil, ele é amoroso, né? E ele usa tudo para juntar a gente, né? Mesmo aquilo que a gente acha que é a separação, ele usa para unir a gente, né? Pelo menos Certo. essa é a experiência, né? Agora, eu queria que você, se você puder voltar um pouquinho e falar sobre não sei se faz sentido também você falar sobre elas, as leis herméticas, né? Assim, só passando assim para fazer essa relação com o livro também, com a mensagem encontrada. Sim, as leis herméticas são leis de amor. A lei de amor que faz unir o céu e a terra. Unir os dois que são complementários. Toda a mensagem encontrada está falando dessa união do homem e da mulher, interiores, do céu e a terra, a dama ou o cavaleiro, porque as leis herméticas se reduzem a como o que é acima é igual que o que está embaixo, porque são da mesma natureza, eles se podem unir, porque foram separados pela queda, estamos no exílio e perdimos a nossa metade. Digamos, nós somos seres escindidos, seres incompletos. Devemos ser recriados. Então, devemos unir o céu e a terra, isto é, o Deus do céu, o Espírito Santo, Isis, tem muitos nomes, deve vir a nós, se encarnar o céu em nós para unir o que foi separado. Como diz o Evangelho, não separes o que Deus uniu, o homem e a mulher. Se deve compreender. Não continues separando o céu e a terra, o homem e a mulher. Senão une. E se une mediante o quê? O amor. A força do amor. O contrário do diabo, o diabolos, que quer separar. Isso é a lei fundamental. Essa lei, no plano hermético, essa visita secreta que o céu faz em você, vem a você, provoca o que os alquimistas chamam a dissolução. Porque nós temos dentro uma pedra muito dura que cobre o nosso coração ou o nosso poço, uma pedra, e a força do céu vai dissolver, o orvalho divino vai dissolver essa pedra dura e poderá, digamos, a tampa do poço se dissolve e saia as águas vivas, que nos vão regenerar. E essas águas vivas são o Deus em nós. Ou essa semente divina que estava congelada e vem o calor do céu, a força do céu, desgela, digamos, e faz germinar a vida nova em nós. Isso é essa prévia dissolução é necessária para que germine a vida em nós. E depois essa vida vai tomar corpo. E os alquimistas chamam isso de coagula. Primeiro solve, depois coagula. Coagula corporifica. Se corporifica em corpo de luz, corpo de glória. E, finalmente, digamos, outro aspecto, outra perspectiva, é essa união do homem e a mulher interiores que gera o mesmo, digamos,
esse corpo de luz, que os alquimistas chamam de andrógeno, porque são dois unidos em um. Mas, evidentemente, se deve compreender com um sentido espiritual e hermético, não um sentido profano, carnal, né? Nada que ver. Então, primeiro é solve, depois coagula. E solve, dissolver, que é a morte iniciática também, chamada de morte iniciática, porque Deus mata você sem matar. Sem te matar, claro, porque senão termina a história. Mas é uma morte iniciática que se experimenta, que é um secreto, que nunca falam abertamente disso, e essa morte iniciática, que é outro aspecto, um mecanismo que leva a solve essa dissolução. E depois a coagulação. E assim, a mensagem reencontrada fala continuamente disso, continuamente. De muitas formas. Desculpa. Faltou mostrar para a gente a capa do livro. Eu abri o livro, mas não mostrei. Olha que lindo. Não, é lindo. Assim, ao contrário, assim. Nossa, essa é uma pintura de Louis Catio, A Selva Filosofal. É sempre quem? Ele e ela, unidos. A selva, porque dentro de nós há uma selva. Essa selva tem uma esmeralda verde como ela. É linda essa capa. Maravilhoso. E tem outras pinturas também no livro? Tem outras pinturas dele? Não, no livro só essa. Em português não. Em espanhol, tem em espanhol e em francês, claro, é de uma seleção de obra pictórica de Louis Catio. Mas algum dia vamos publicá-lo. Mas antes há um texto muito importante também de Louis Catio, que é Física e Metafísica da Pintura, que vai ser publicada, vai ser editada, se Deus quiser, o ano que vem, talvez. Olha! Veremos. Já está traduzida ao português e é um tratado de física e metafísica da pintura. Olha! Caramba, eu já quero comprar, já quero saber mais. Vai chegar. Você vai voltar aqui quando lançar para conversar, para mostrar para a gente esse livro também. Claro, naturalmente. Então, mas a mensagem reencontrada é a grande inspiração de Louis Catio. Ele sempre falou, essa é a inspiração verdadeira. Depois ele também escrevia poemas, poesia, e escreveu a Física e Metafísica da Pintura, mas a grande inspiração de Louis Catio foi a mensagem reencontrada. E também digamos que é a porta que abre a compreensão de tudo, da física e metafísica também, claro. Perfeito. Sim. Faz todo sentido. Que delícia de papo, muito bom mesmo. Professor, a gente vai tentar ir lá no encontro no dia 12, para conhecê-lo pessoalmente. Sim, será um prazer também conhecê-las, claro. Sim. Esperemos que sim. Muito bom. Sim. Ai, gente, então a gente encerra aqui esse papo, tá muito bom, mas a gente tem que dar tchau, né? Que a gente tem o nosso tempinho aqui. Sim. Mas, professor, muito obrigada por dedicar o seu tempo aqui, essa horinha com a gente, dividir o seu conhecimento. Foi um grande prazer. Também para mim, obrigado a vocês duas, Fernanda e Fabi. Espero vê-las, então, aí, a próxima semana em São Paulo. Se tudo der certo, vamos nos encontrar. Sim, todo mundo está convidado também para ir lá, que as palestras vão ser gratuitas, muito legal, para conhecer a obra, né? Saber um pouquinho mais sobre a mensagem reencontrada. Sim, pois é. Tudo gratuito, porque a graça é grátis. A raiz de graça é... Ótimo. Que delícia. E aí compra o livro também para receber um autógrafo. Isso aí. E também a gente frequentar esse livro, né? Que delícia, adorei. Sim. Professor, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês.
Até. Eu agradeço muito, muito bom. Obrigada. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.